Olá, amigos e amigas do Weber Vieira On. Meu nome é Luiz Carlos Figueiredo, estou aqui para resolver as questões de direito processual penal. Estão relacionadas ao concurso do Tribunal de Justiça do cargo de técnico judiciário. Preparei algumas questões aqui que englobam os assuntos de sujeitos processuais, ação penal, enfim, questões que trazem os temas misturados. Eu acredito que a questão do IBFC vai ser assim mesmo. São poucas questões, mas com muito assunto. Então é muito provável que as questões elas misturem os temas. E eu preparei algumas questões para vocês. Vamos começar logo pela primeira. Primeira é a questão 43. Vamos lá. Diz a questão 43. O acusado não, letra A, é sujeito passivo da pretensão punitiva. Volta aqui para mim. Olha só, preste atenção. O acusado está no polo passivo da relação processual. O acusado, ele, em regra, deve ser pessoa física, pessoa jurídica. Figurar como acusado no processo penal é sempre uma exceção, todo mundo sabe. No caso de crime ambiental é uma hipótese. Deve ter mais de 18 anos. Nós sabemos que aquele que tem menos de 18 anos é inimputável, portanto, está relacionado às disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. Deve ser pessoa viva, lógico. Por quê? Porque, segundo o artigo 107 do Código Penal, a morte do agente extingue a punibilidade. É logo o primeiro inciso do Código Penal. Então, voltemos aí à questão. A letra A diz assim, ó, o acusado não é sujeito passivo da pretensão punitiva. Ela não atende o enunciado da questão, logicamente porque o sujeito passivo da pretensão punitiva é de fato o acusado. Então, não é a letra A, tá? Vamos ver a letra B. O acusado não é parte da relação processual. Olha só, gente, o acusado é parte da relação processual. Figura como sujeito passivo. No processo penal, a gente tem como sujeitos processuais principais o juiz. E aí, quando eu falo juiz, lembre-se de todas as instâncias, tanto de primeiro grau quanto de segundo grau. Nós temos os desembargadores, os ministros, aquelas pessoas que gozam de foro privilegiado, da prerrogativa de foro, então não são julgados por juízes, mas sim por magistrados de uma instância superior. Nós temos o Ministério Público figurando na acusação, quando o crime é de ação pública, e nós temos a vítima, ou vítima através de seu representante legal, ou os sucessores. Aquela dica, hein? C-A-D-I. CADI. Cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente e irmão. Então, atenção. A vítima, através de seu representante legal, afinal de contas, a vítima pode ter menos de 18 anos, não é verdade? Ou o CADI, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Confira aí no seu artigo 31 do Código de Processo Penal. Tanto o artigo 30 quanto o artigo 31. Então, a assertiva ela não atende o enunciado da questão. E por que não atende? Porque o acusado é sujeito da relação processual. Vejamos a próxima. Diz a letra C. O acusado não será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Essa é a resposta. Gente, esse é o princípio de dignidade constitucional da não culpabilidade. Você encontra esse princípio no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Dá uma olhadinha aí na tua Magna Carta, na tua Constituição, que você vai encontrar o artigo 5º, inciso 57, dizendo que ninguém é considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trânsito em julgado é aquela eficácia da sentença que dá uma imutabilidade à decisão, dá segurança. Significa dizer que não há mais recurso dessa sentença. Até pode acontecer duas coisas. Ou a parte já esgotou todos os recursos, ou dispunha de um recurso e não utilizou. Então a gente diz que essa decisão transita em julgado. E atenção, presta atenção. Ser considerado culpado é uma coisa. Ser condenado é outra. Porque se o indivíduo é condenado, mas ainda está recorrendo, ele é condenado, mas não é considerado culpado. Isso significa dizer, por exemplo, que alguns efeitos da condenação não se operam enquanto esse indivíduo não for considerado culpado. Olha um exemplo. O indivíduo que é culpado, mas a condenação ainda não transitou em julgado, ele pode votar e ser votado. O artigo 5º, inciso 15, inciso 3 da Constituição da República diz que a suspensão dos direitos políticos só se dá com o trânsito em julgado da sentença. Então, atenção, a resposta é a letra C,
princípio da não culpabilidade, o acusado não é considerado culpado, senão após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Vejamos agora a próxima assertiva. Diz aí a letra D. O acusado não terá direito a defensor se estiver ausente ou foragido. Olha só, volta para mim. O Código de Processo Penal é bem claro no sentido de dizer que o acusado, mesmo quando está foragido, tem direito a um defensor. Aí você vai dizer assim para mim, e agora, Luiz Carlos? Já que ele está foragido, como é que ele vai fazer para ter uma defesa? É muito simples. O magistrado nomeia um advogado. Essa nomeação pode se dar para um defensor público ou para um advogado particular, que a gente chama de defensor nomeado ou defensor dativo. Então, o acusado, ainda que foragido, tem direito a um advogado. Confira aí no seu artigo 261 do Código de Processo Penal. E, finalmente, a letra E. Vamos lá. O acusado não tem o direito de permanecer calado, cumprindo-lhe prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo juiz. Isso aí também está errado. Por quê? Existe um princípio da não autoincriminação forçada. Ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Princípio, inclusive, que está num tratado internacional do qual o Brasil ele é ratificante. É o Pacto de San José da Costa Rica. A Constituição da República, abre aí a tua Constituição, lá no artigo 5º, inciso 63, vai dizer que o acusado tem direito ao silêncio e esse silêncio não importa em confissão. Aliás, essa norma, vou repetir, viu? Artigo 5º, inciso 63, ela está reproduzida no Código de Processo Penal. Confira o artigo 186, o acusado ele tem o direito de permanecer em silêncio. E esse silêncio não importa em confissão. Então, voltando para a questão, eu vou destacar qual é a resposta correta. O acusado, letra C, não será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A questão é muito boa, muito bem construída e não apresentou tanta dificuldade. Agora note uma coisa você, amigo e amiga do Eber Vieira On. A questão misturou processo penal, direito penal e direito constitucional. Numa só questão, nós vimos 3 ramos do direito e 2 temas, o tema de sujeitos e o tema de ação penal. Então veja como é importante esse estudo. Vamos para a próxima questão, a questão de número 44. Está na tela. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo. Volta aqui para mim. Olha só, quando a gente fala que o juiz não pode exercer jurisdição no processo, isso tem a ver com a ideia de que o magistrado que conduz o processo deve ser imparcial. A balança não pode pender nem para um lado e nem por outro. Se a jurisdição é uma atividade substitutiva, o magistrado deve estar desinteressado no resultado do processo. Se o magistrado tem comprometimento com um lado ou comprometimento com o outro lado, é evidente que esse juiz ele não pode julgar a causa, gente. Para isso, o Código de Processo Penal tratou de 2 situações que afasta o juiz da causa. Olha, não é afastar o juízo, não é tirar o processo daquela unidade, tirar o processo da primeira vara para a segunda vara. Não, não é isso. O processo continuará naquela unidade. Quem não julgará o processo é o juiz. Esses 2 mecanismos de afastamento do magistrado, porque ele tem algum grau de comprometimento com o objeto da causa ou com alguma parte da causa, a gente chama de impedimento e a gente chama de suspeição. Onde é que você vai encontrar isso no seu Código de Processo Penal? Abre aí no artigo 252 e aí você vai achar as causas de impedimento. Abre aí no 254 e você vai achar as causas de suspeição. Luiz Carlos, como é que eu vou decorar isso na hora da prova? São 10 situações, o 252 são 4 hipóteses, o 254 são 6 hipóteses, é muita coisa para decorar. Sabe qual é a dica? A dica é o seguinte, ao invés de você decorar 10, você decora 4. Por quê? Porque o que não for impedimento vai ser suspeição. O que não for impedimento vai ser suspeição. Essa questão que a gente vai ver aí é uma questão clássica. Geralmente ela coloca situações de suspeição no meio de impedimento ou situações de impedimento para você identificar qual é a de suspeição.
Quando o enunciado da questão diz o juiz não poderá exercer jurisdição, é porque ele está falando de impedimento, ok? Então vamos para a questão. Diz assim, ó, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo, aí a letra A, se seu ascendente ou descendente estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja a controvérsia. Olha aí, ó, é a pegadinha. Isso não é impedimento, isso é suspeição. Tem aquele ditado que diz assim, ó, todo caminho vai dar na venda. Seja por impedimento, seja por suspeição, esse magistrado ele vai ser afastado do processo. É porque tem algumas regrinhas diferentes. Melhor dizendo, no caso de impedimento, quando se identifica que aquele magistrado estava impedido de processar aquela causa, isso pode ser reconhecido em qualquer momento do processo, inclusive quando isso está em grau de recurso. Quando se trata de suspeição, não. Confira aí no seu artigo 96 do Código de Processo Penal que a suspeição ela deve ser alegada sempre na primeira oportunidade que a parte tem para falar nos autos, a não ser que você descubra a causa de suspeição a posteriori. Outra coisa a dizer é que o impedimento, as hipóteses são taxativas. Impedido são aquelas 4 situações do artigo 252, mas a suspeição é o que a gente chama de exemplificativo. Isto é, existem aquelas situações que estão descritas no artigo e outras que podem afastar, ou melhor, comprometer a imparcialidade desse magistrado. Então, a letra A é uma hipótese de suspeição, mas a gente quer a de impedimento. Vamos para a letra B. O juiz não pode exercer jurisdição no processo em que seu parente, consanguíneo, em linha reta de 4º grau, for parte ou diretamente interessado no feito. Volta aqui para mim, olha a pegadinha da questão. Ele falou parente em 4º grau. Não é isso que a lei fala. A lei fala da limitação até o 3º grau. Como é que conta grau? Muito simples. Basta procurar o ascendente comum. Então, eu e meu irmão, eu sou parente de 2º grau do meu irmão. Por quê? Porque o ascendente comum é o meu pai. Então, sobe 1 grau para o pai, desce para o irmão. Sobrinho. O sobrinho é parente de 3º grau, porque o ascendente comum é o avô. Então, vai lá, ó, irmão, pai, melhor dizendo, parte da premissa em que você é a autoridade, vai para o pai, vai para o irmão, desce para o sobrinho, 3º grau. Os primos são parentes de 4º grau. O tio é parentesco de 3º grau. Então, veja, o impedimento se relaciona a parentescos de 3º grau e não de 4º grau. Portanto, a questão está errada por isso. Se tivesse 3º grau, estava certa, viu? Volta para ela. O juiz não pode exercer jurisdição no processo em que for amigo íntimo, bem como credor ou devedor de qualquer das partes. Mais uma vez, ele quer a hipótese de impedimento, mas essa é uma hipótese de suspeição. Amizade íntima e inimizade capital, suspeição. Credor, devedor das partes, suspeição. E aqui a gente quer impedimento. Volta para a questão. Se o seu cônjuge estiver respondendo a processo por fato análogo sobre caráter criminoso, haja controvérsia. Mais uma vez, hipótese de suspeição. E notem que está bem parecido com a alternativa A, não é verdade? Então isso é suspeição também. Só sobra a letra E. A letra E é um caso de impedimento. Vamos vê-la. Em que tiver funcionado parente afim em linha colateral de 3º grau, olha aí, 3º grau como órgão do Ministério Público. É essa a resposta. Note, amigo e amiga, que mesmo que tenha funcionado como Ministério Público, como delegado, como advogado, essas pessoas, ascendente, descendente, colateral até o 3º grau, cônjuge, elas são o juiz está impedido se as pessoas funcionarem no processo. Artigo 252, marca aí no teu código que eu estou esperando, viu? 252, o primeiro inciso. Então, esses são os casos de impedimento. Uma questão tranquila. E eu chamo a atenção para você, meu amigo, minha amiga do Heber Vieirão, que essa é uma questão que se repete muito, viu? Sempre cai uma questãozinha misturando suspeição com impedimento. Esteja atento, esteja atenta, que esse é um tema muito cobrado, tá? Vamos para a questão de número 45. Olha aí, questão boa também. Mistura sujeitos, mistura ação penal,
mistura temas relativos à nulidade. Presta atenção aqui. Peguei só questão assim, que mistura os temas do edital aí do teu conteúdo programático. Vamos ver a letra A. Em relação ao processo penal, é correto afirmar que, diz a letra A impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou os outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa a identidade física. Volta aqui para mim. Já achamos a resposta da questão. A letra A, ela diz exatamente o que está previsto no artigo 259 do Código de Processo Penal. Deixa eu esclarecer. Às vezes, quando o fato começa a ser investigado e quando esse inquérito finda e vira ação penal, a gente ainda não tem o qualificativo correto daquela pessoa. Às vezes vem assim, ó, cara de pedra, Scooby-Doo, Bill do crack, chega assim. Então, às vezes a gente não tem a filiação, a gente não tem a data de nascimento, carteira de identidade, RG, mas a gente sabe que olho de gato, que cara de pedra, que biscoito é aquela pessoa. Às vezes ela é conhecida apenas por essa alcunha. Quando esses dados qualificativos, através da identificação criminal, forem obtidos, aí a ação é retificada. Ele costuma colocar na prova, é muito comum isso aí, ele costuma colocar na prova, de que o indivíduo ele não pode ser denunciado se você não tiver os dados qualificativos corretos. Falso. Você pode sim oferecer denúncia ou queixa, mesmo que você não tenha os dados qualificativos corretos. Confira no artigo 41. Bom, 2. Nada impede que essa ação penal se desenvolva normalmente. Isso você encontra no artigo 259 do Código de Processo Penal. E vou mais além, viu? Olha aí o teu artigo 381. Eu falei aqui, ó, no artigo 41, marque todos eles, viu? Vá marcando, pega o marca-texto e vai marcando aí no teu vademécum. Artigo 41, artigo 259, artigo 381. O que eu estou dizendo é que a ação penal, ela pode começar sem os dados qualificativos completos. Ela pode tramitar sem os dados qualificativos completos. E o indivíduo, inclusive, pode ser sentenciado sem esses dados qualificativos completos. No momento em que forem obtidas todas as informações relativas a esse sujeito, identidade, CPF, filiação, idade, aí a ação sofre a retificação. E aí você vai dizer assim, mas como é que vai achar esse indivíduo? A identidade física tem que ser certa. E aí você descobre através, por exemplo, de um sinal característico, de uma altura aproximada, de uma marca no rosto, de uma tatuagem, de uma cicatriz, de alguma coisa que possa identificá-lo para que essa ação penal comece, tramite e ele seja sentenciado. Mas eu reafirmo categoricamente, o artigo 259 permite que a ação tramite. Portanto, já achamos a resposta. Mas vamos ver por que é que as demais alternativas estão equivocadas. Volta aqui para a questão. Em relação ao processo penal, é correto afirmar que não cabe ao Ministério Público a fiscalização da execução da lei quando for parte na ação penal. Olha só, o Ministério Público exerce a função de acusador no processo penal, notadamente quando o crime se processa mediante ação pública. Mesmo quando o Ministério Público é acusador, ele é fiscal do ordenamento jurídico. O nome do cargo não é promotor de acusação, gente. O nome do cargo é promotor de justiça. Isso, inclusive, permite que o membro do Ministério Público possa pugnar pela absolvição de alguém que foi acusado de um crime. É certo que o Ministério Público jamais pode desistir da ação penal. Basta conferir no artigo 42, princípio da indisponibilidade. Contudo, o Ministério Público, ele, além de parte, é também fiscal do ordenamento jurídico. Mesmo quando é parte, é fiscal do ordenamento jurídico. Por isso que a questão está errada. Vamos para a próxima alternativa. Letra C. O órgão do Ministério Público não funcionará nos processos em que o juiz for seu parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, inclusive. Olha só, qual é o problema? 4º grau. A limitação diz respeito a 3º grau e não a 4º grau. Grifa aí na questão, ok? Está errada também. Vamos para a próxima assertiva.
não se aplicam aos órgãos do Ministério Público as prescrições relativas a suspeições e impedimentos dos juízes. Meu amigo, minha amiga, impedimento e suspeição aplica para juiz, aplica para o Ministério Público e aplica para os servidores também. Então, as situações que denotam impedimento e suspeição são aplicáveis aos demais sujeitos processuais, ok? Vamos para lá para a alternativa letra E. O Ministério Público não pode requerer a volta do inquérito à autoridade policial para novas diligências, uma vez que ele tem competência para promovê-las pessoalmente. Volta aqui para mim. Olha, o Ministério Público, quando recebe esse inquérito, ele tem a possibilidade de oferecer denúncia, ele tem a possibilidade de pedir o arquivamento do inquérito, mas ele pode pedir que esse inquérito retorne para a autoridade policial para novas providências, para novas diligências. Isso você encontra no artigo 16 do Código de Processo Penal. Portanto, a resposta da questão, vamos lá, olha vermelhinho aí, é a letra A. Próxima questão. Questão de número 46. Olha aí, apareceu também Ministério Público. Vou ler aqui a questão. É certo que, em matéria processual penal, o Ministério Público, letra A, tem, dentre outras, a função institucional de promover a ação penal privada. Volta aqui para mim, conversa fiada. O Ministério Público promove a ação pública. Artigo 129, inciso 1º da Constituição da República. Quem promove a ação privada é o ofendido, ou o ofendido através de seu representante, ou os sucessores do ofendido no caso de morte. Então está equivocada aí a letra A. Vamos para a próxima. O Ministério Público não é uno, nem indivisível, pois seus membros exercem funções em comarcas diversas. Olha só, o Ministério Público é uno, é indivisível por disposição constitucional. Recomendo que você faça uma leitura lá do artigo 127 da Constituição da República. Eu coloquei essa questão aqui porque ela mistura processo penal com direito constitucional. E a parte do Ministério Público vai cair na parte de direito constitucional, sim. Ok? Vamos para a assertiva C. O Ministério Público promoverá e fiscalizará a execução da lei. Volta aqui para mim. Essa é a alternativa. Mais uma vez, o Ministério Público, mesmo quando é acusador, tem essa missão, gente, de avaliar se as regras do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, se todas as prescrições constitucionais e infraconstitucionais que orientam o bom andamento do processo estão sendo observadas. Então o Ministério Público, mesmo sendo o acusador, deve ser o primeiro para dizer assim, ó, opa, isso aqui está errado. Não foi garantida ampla defesa, não foi garantido contraditório, não tem prova suficiente para condenação. Então a ideia é que o Ministério Público, mesmo quando acusa, é o fiscal da lei. Essa é a alternativa, mas vamos ver porque as outras estão erradas. Vamos para a próxima. Não pode pedir a absolvição do réu, pois deve zelar pela pretensão acusatória. Olha só, o Ministério Público ele tem essa possibilidade de pugnar pela absolvição do réu. Desistir não, viu? Cuidado para não cair nessa pegadinha. Dê uma olhadinha aí no seu artigo 42 do Código de Processo Penal. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. E vou mais além. Abre aí o teu Código de Processo Penal, no artigo 576. O Ministério Público também não pode desistir do recurso. Então o Ministério Público não pode desistir nem da ação e nem do recurso. Mas isso não significa dizer que ele não possa pedir a absolvição. Por diversas e diversas vezes, eu já presidi sessões de tribunal do júri, eu sou juiz de uma vara do júri, em que o Ministério Público, lá chegando, disse, olha, não tem como sustentar a pretensão acusatória. A prova aqui, naquele primeiro momento, era indiciária, mas aqueles indícios não se tornaram certeza. E como eu tenho dúvida, eu vou pedir que vocês absolvam. O Ministério Público pode fazer isso tranquilamente. Letra E. O Ministério Público pode desistir motivada e fundamentadamente da ação penal. E aí, mais uma vez, eu volto para o princípio da indisponibilidade e quero acrescentar, meu amigo, minha amiga do Weber Vieira 1, que ele não pode desistir nem da ação
e nem do recurso, mesmo que fundamente, que a questão está dizendo que pode desistir quando fundamenta, mesmo que fundamente não pode fazer essa desistência. Então, a alternativa que atende ao enunciado da questão, sem sombra de dúvida, é a letra C. Promoverá e fiscalizará a execução da lei. Vamos para mais uma questão. Olha só que questão excelente, que questão boa. A questão fala do perdão. O perdão é uma causa extintiva de punibilidade. Traduzindo, quando a gente fala em perdão como causa de extinção da punibilidade, significa dizer que o juiz, ao sentenciar a causa, ele nem condenará e nem absolverá o réu. É muito parecido com decadência, renúncia, perempção, morte do agente, graça, indulto, anistia. Veja lá o artigo 107 do seu Código Penal. Quando o juiz reconhece uma causa extintiva de punibilidade, ele nem condena e nem absolve, simplesmente diz que o Estado não pode mais punir. O Instituto do Perdão ele é aplicável tão somente aos crimes de ação privada. E por quê? Porque a gente acabou de ver na questão anterior que o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Então, se o Ministério Público não pode desistir da ação penal, não pode haver este perdão em crime de ação pública. Perdão só no caso de crime de ação privada. E funciona como? Quem acusa, a gente chama de querelante, diz que quer perdoar o querelado. O juiz determina a intimação do querelado, para dizer se aceita ou não o perdão. Mas, Luiz Carlos, como assim? O cara é réu no processo criminal, está sendo perdoado e mesmo assim tem que dizer se quer ou não quer o perdão? Lógico. Lógico. Se ponha na condição do réu. Ele pode dizer assim, ó, quem disse que eu quero perdão? Eu quero que o processo ande, chegue ao fim, que eu quero provar que eu sou inocente para minha família, para os meus amigos. Então tem essa historinha não, de você dizer que está me perdoando porque você é uma pessoa muito boa. Quero que vá até o fim para provar que eu sou inocente. Questão de ordem moral. E uma questão de ordem patrimonial. Ele pode dizer assim, eu não somente vou provar que sou inocente, até rimou, né? Como também eu vou lhe processar por danos morais, danos materiais. Esse ação penal gerou um abalo na minha credibilidade enquanto profissional. Imagina essa seguinte situação. Então, como é que funciona? O juiz ele manda intimar o querelado para dizer se o querelado aceita esse perdão. E ele vai ter o prazo de 3 dias. Veja aí o seu artigo 58 do Código de Processo Penal. Se em 3 dias o querelado nada disser, significa dizer que ele aceitou. Em outras palavras, para não aceitar, o réu tem que dizer. Porque se em 3 dias, depois de intimado, nada fala, significa dizer que ele aceitou. Vamos ver agora a questão. A respeito do perdão, considere. O item 1. O perdão concedido a um dos querelados não aproveitará os demais, por se tratar de liberalidade que deve ser interpretada restritivamente. Volta aqui para mim. Está errado isso. Quando há concurso de agentes, mais de um réu, o perdão que é dado a um se estende aos demais. Anote. Princípio da indivisibilidade. Repetindo. Princípio da indivisibilidade. E atenção, a queixa que é dada a um dos querelados a todos se estende. A renúncia que é dada a um dos querelados, a todos se estende. Pode conferir isso no artigo 48 e no artigo 49. E o perdão que é dado a um dos querelados, a todos se estende. Artigo 51 do Código de Processo Penal. Com um detalhe, como o perdão é bilateral, quem não aceitar continua no processo. Quem aceitar, há a sentença extintiva de punibilidade. Volta para a questão. Então, o item 1 está errado. O item 2.
o perdão pode ser concedido até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso está perfeito, viu? Cuidado na questão que às vezes ele coloca que o perdão pode ser concedido até a sentença. Não é até a sentença, até o trânsito em julgado da sentença. Eu já expliquei isso aqui quando eu analisei a primeira questão, que trânsito em julgado é uma coisa e a condenação é outra. Volta para o item 3 agora. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Isso também está certo. É o que diz o artigo 55, que um terceiro, em nome do querelado, pode dizer eu aceito por ele o perdão. Então isso está no artigo 55. Logo, a gente tem que procurar aqui a alternativa 2 e 3. Qual é? Vamos lá para a questão? Alternativa 2 e 3 é a letra A. O item 1 está completamente equivocado. Finalmente, a última questão. 48. Devem ser intimados pessoalmente. Olha só, esse tópico é interessante, porque ele está relacionado à comunicação dos atos processuais. E é importante que o amigo, a amiga do Heber Vieira saiba a diferença do que é citação e do que é intimação. Quando a gente fala em citação, aquele ato que, via de regra, acontece uma vez só no processo, é o chamamento do réu para integrar a relação processual, para dizer assim, olha, estão te acusando disso, viu? Venha contar a sua história. Então a citação, ela garante o contraditório, garante a ampla defesa. E a citação, ela é feita por oficial de justiça. Artigo 351, através de um mandado, com D, viu? Mandado. 351 do Código de Processo Penal. O que é que esse mandado deve conter? Você encontra lá no 352, os requisitos do mandado citatório. É possível que essa citação tenha que ser feita em outra jurisdição, dentro do Brasil, mas em outra jurisdição. Aí, essa citação é feita por carta precatória. Não confunda precatória com precatório. Precatório é a forma como o Estado paga as suas dívidas. Precatória. Se a citação for para o exterior, mas em local certo, a gente chama de carta rogatória. Confira lá o artigo 358, 359 do Código de Processo Penal. 368, 369, melhor dizendo. 368, 369. Pode acontecer do acusado estar se escondendo, estar se ocultando, e aí a gente faz a chamada citação por hora certa. Essa citação por hora certa está no artigo 362 e remete ao Código de Processo Civil. E quando o acusado está em local incerto e não sabido, a citação é feita por edital. Citação é isso. Intimação é a comunicação dos atos processuais, que não a citação. Então, se eu preciso intimar da sentença para um eventual recurso, eu preciso intimar da data da audiência. Então, a comunicação do ato processual, que não é a citação, é a intimação. O Código de Processo Penal tem como regra a intimação por publicação no Diário Oficial. Isso você encontra no artigo 370. Então, publica-se no Diário Oficial como forma de dar publicidade àquele ato, não só para a parte, como também para todo o jurisdicionado. Entretanto, em algumas situações, essa intimação ela tem que ser pessoal. Não basta a publicação no Diário Oficial. A parte tem que dar o ciente pessoalmente no processo. Quem é que tem direito a essa intimação pessoal? O Ministério Público. Então, o Ministério Público tem essa prerrogativa de ser intimado pessoalmente. O Ministério Público não é intimado por Diário Oficial. O defensor nomeado, também chamado, gente, atenção na hora da prova, defensor dativo, defensor nomeado e defensor dativo, mesma coisa. Ele é intimado pessoalmente. E o defensor público também é intimado pessoalmente. Os demais são intimados por publicação no Diário Oficial. Então vamos ver a questão? Devem ser intimados pessoalmente. Aí a letra A fala o Ministério Público e o advogado do assistente. Não, o Ministério Público sim, mas advogado do assistente, coisíssima nenhuma. Defensor nomeado e advogado do querelante. O defensor nomeado sim, mas o advogado do querelante não.
O advogado do assistente, não. E o defensor público, sim. Olha aí a letra D, o defensor nomeado e o Ministério Público. Onde é que eu vou encontrar isso, Luiz Carlos? No artigo 370, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Defensor nomeado, também chamado de defensor dativo, e o Ministério Público gozam dessa prerrogativa. Bom, eu espero que essa resolução de questões seja de bom proveito para você, meu amigo, minha amiga do Weber Vieira On, esperando que você realmente atinja seu objetivo e logre êxito nesse concurso. O Tribunal de Justiça de Pernambuco está esperando por vocês. Desejo uma excelente prova, um excelente concurso e conte sempre com a gente. Esteja sempre conosco nos cursos do Weber Vieira On. Forte abraço.